Salve galera, beleza? Aqui é o Sandro do canal Tu És Orgulho. Tô chegando aí para mais um pré-jogo do Timão. Amanhã tem jogo do Corinthians, né? Pô, finalmente, graças a Deus. Como é ruim ficar sem ter jogo do Timão, né, galera? Meu, esse período da Copa aí foi complicado, viu? Eu mesmo fiquei revendo jogos, vi diversas finais, fiquei procurando saber sobre as informações do Corinthians, porque, galera, é ruim demais ficar sem o jogo do Timão. Mas, graças a Deus, estamos de volta, começamos já com o pé direito, vencemos por primeiro jogo aí depois da Copa do Mundo aí, vencemos por 3-0, jogamos razoavelmente bem, o time teve bastante tempo aí para descansar, para treinar, subimos posição na tabela aí, né, estamos em sétimo, então foi muito importante a vitória nesse primeiro jogo aí depois do retorno, né, o pós-Copa. E galera, assim, bastante coisa aqui para falar. Vou falar do pré-jogo, né? Vou dar uma provável escalação, todas as informações que a gente fala referente ao pré-jogo, né? Mas porém, hoje eu vou começar um pouquinho diferente, galera. Eu vou aqui expressar minha opinião pessoal em algo que eu tenho certeza que preocupa muita gente, preocupa todo corintiano. E que, assim, se cada um fizer o seu pouquinho, da sua forma, o que puder fazer, para estar ajudando o Corinthians a sair de toda essa situação que a gente se encontra, cada um ajuda da forma que pode, igual faz o vídeo, assina algum abaixo-assinado. Então, assim, para chamar a galera, para chamar a torcida. Porque o que está acontecendo com o Corinthians, galera, é muito triste. Os caras estão, infelizmente, a incompetência, tudo que a gente já sabe que ronda ali dentro do Parque São Jorge, eles estão afundando cada vez mais o Corinthians. Então, eu gostaria de expressar aqui a minha opinião pessoal. Como já falei, eu já assinei lá a questão da Safiel, sou totalmente a favor. A questão da intervenção também, eu sou totalmente a favor. Queria muito que tirasse aqueles caras de lá, porque, meu, não tem jeito. Eu acho que cada dia que passa, o buraco vai ficando mais fundo. Então, essa torcida é muito grande, é a maior torcida do Brasil. Meu, são 35 milhões de corintianos. Então, assim, galera, vamos se mexer, vamos pra cima. Não vamos deixar só aquela corja lá, eu tô tentando me conter com as palavras pra não acabar pegando pesado assim, apesar de merecerem, mas pra não deixar aqueles caras lá prejudicar ainda mais o Corinthians da forma com que já vem prejudicando, né? A gente, infelizmente, houve alguns presidentes aí que a gente viu a que ponto chegou, até a ponto do Augusto Melo lá, muita gente se iludiu com ele. Eu fui um mesmo que pensei que o cara ia ser diferente, que o cara ia vir com transparência, ia mudar o Corinthians. Aconteceu o que aconteceu, teve o impeachment. Aí depois agora veio o Osmar Stabile, que também, cara, não... Assim, péssimo. É outro cara também que já tem que ser empichado. Na minha opinião tem que sair. As coisas que ele vem fazendo aí. Por último agora ainda estão dizendo que ele... por debaixo dos panos aí, está negociando com alguém para ser SAF, para vender para um único dono. Então, galera, eu tô convocando aqui a torcida, a gente tem que se mexer, galera. Eu já assinei lá aquela petição da Safiel lá para o Corinthians lá autorizar o documento não vinculante lá, né? Para ver se a Safiel consegue captar os recursos necessários para ajudar o Corinthians, e eles nem sequer eles querem ouvir, querem debater. E assim, aí vem o Osmar Stabile e fala que não, daqui 5 anos o Corinthians vai estar voando, mas o cara vem e só fala isso. O cara não vem com um plano, não vem com nada de diferente assim, é só o mais do mesmo. Eram 4 transfer bans, aí agora pagou 1, virou 3, mas ainda são 3 transfer bans. Então é muita coisa que a hora que começar a sair
debaixo do tapete ali. Eu acho que é por isso que os caras não querem largar o osso, os caras não querem sair, porque os caras sabem que se tiver uma intervenção, se a Safiel chegar, e se os caras começarem a revirar o baú ali, meu, o que vai sair de podridão desses caras, eu não sei como esses caras, eles acordam de manhã e levantam a cabeça e saem pra fora da sua casa, agindo da forma com que agem, assim, eu fico espantado, assim, sabe? E os caras não têm vergonha, os caras vêm na mídia às vezes e falam cada coisa absurda, sabe? Então, ô galera, vamos lá, vamos lutar pelo nosso Corinthians, não vamos deixar esse bando de incompetente aí, para não falar outras coisas aí, afundarem o Corinthians. Beleza, galera? Bom, dito isso, agora vamos pro pré-jogo, né? Tô aqui com algumas informações, vou falar a provável escalação, então pode ser que mude, pode ser que altere alguma coisa, né? Então vamos aqui com as informações. Então amanhã, Corinthians e Bahia, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai ser lá no estádio da Arena Fonte Nova, às 16 horas. Transmissão, Globo e GE.TV, certo, galera? É nesses veículos aí que vão ser transmitidos. Arbitragem, Ramon Abate-Abel. Auxiliar 1, Alex dos Santos. Auxiliar 2, Henrique Neu Ribeiro. E no VAR, o Rodolfo Toschi Marques. Espero que o árbitro aí não prejudique. Vai ser um jogo bom. Já dando um pouco da minha opinião, o Bahia é um time aí que vem crescendo muito no decorrer dos anos aí. Sempre vem brigando na parte de cima da tabela. Então é um time que a gente sabe que vai dar trabalho. Lá na Arena Fonte Nova é difícil de jogar. Então eu espero que seja um jogo legal, que o Corinthians saia vitorioso. Vai ser muito importante pra gente se a gente conseguir os 3 pontos. Porém, por ser fora de casa, por ser o Bahia, o empate também, na minha opinião, não é de todo mal. Certo, galera? Tô aqui com a provável escalação, certo? Goleiro, Hugo Souza. Laterais, Mateuzinho e o Matheus Bidu. A zaga, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. Então, zaga e laterais, todos os titulares. No meio, Alan, André, Bidon e Garro. Bom, o André, o Bidon e o Garro, para mim, estão indo bem. Principalmente o Garro. O Garro, ele evoluiu demais com a chegada do Diniz. Aliás, com a chegada do Diniz, muita gente conseguiu evoluir bastante, tirou aquele negócio que o Dorival falava, não, que é muito jogo um em cima do outro, os jogadores não aguentam, e ele não conseguia dar cara pro time. Aconteceu do time ficar 10 dias sem jogar por conta de uma data FIFA, alguma coisa. Quando voltava, era pior, quando não era pior, era a mesma coisa de antes. Então, assim, ele não conseguia dar uma cara pro time, a gente tava sofrendo. Desde a chegada do Diniz, que eu particularmente fui um que fiquei muito preocupado quando foi anunciado o Diniz, pela questão lá do dinizismo, aquele jeito dele de jogar. Eu fiquei muito preocupado, mas graças a Deus ele queimou a minha língua. Ele tá indo muito bem, ele tá com um retrospecto muito bom desde quando ele chegou. Então tem tudo para esse ano ser um ano, apesar de toda a turbulência nos bastidores, na parte política, mas pelo menos dentro do campo, se os caras conseguirem ficar blindados ali, tem tudo para ser um ano, de repente, mais algum título pra gente aí, né? E voltando aqui a provável escalação, Caio César e Yuri Alberto. Bom, Yuri Alberto tá empolgado, veio de 2 gols agora desse último jogo. O Caio César, ele tá evoluindo pra caramba. Ele tá indo muito bem. Nesse jogo agora do pós-FIFA aqui, na minha opinião, foi um dos que melhores jogaram. O cara, ele pega a bola, ele vai pra cima, que é o que a gente precisa às vezes, então isso é muito importante. Então, assim, ele tá numa crescente muito boa. Tem que aproveitar isso daí. Então a escalação do Corinthians, ao meu modo de ver, digamos, é o melhor que tem. Salvo engano, quer dizer, assim, exceto pelo Alan, de repente. Mas, e a questão do Memphis, né? Que o Memphis está nessa questão desse imbróglio aí da renovação, se renova ou não, se vai ficar ou não vai.
também a gente sabe que quando ele tá dentro de campo, ele consegue potencializar os outros jogadores, quando ele tá bem, quando ele joga bem também. Mas a gente sabe que, queira ou não, apesar dos pesares, tem muita gente que é contra, tem muita gente que é a favor e tá tudo bem. Eu respeito a opinião de todos. Mas fato é que o cara ele é muito técnico, ele é acima da média, e quando ele tá em campo, quando ele tá bem, ele potencializa, e o Corinthians vai muito bem também. Então, falei aí um pouco dessa provável escalação. Como eu falei no começo, vai ser um jogo difícil. O Bahia é um time bom, é um time que de alguns anos para cá vem sempre da metade de cima da tabela. É um dos times mais fortes aí. Então, assim, se vier com a vitória, que eu acho que a gente tem chance também, porque a gente tá vindo também numa crescente, eu acho que tem tudo pra gente, assim, apesar de ser muito difícil, mas a gente pode conseguir sair com uma vitória. Um empate também não seria de todo mal. Então, estamos na torcida aí, né? Finalmente agora é jogo do Corinthians em excesso aí, overdose de Corinthians. Deem a opinião de vocês aqui, interajam com a gente, comentem, curtam o vídeo. Quem não é membro aí, segue a gente, segue os membros da agência Tu És Orgulho aí, e a gente tá aí. Se quiser interagir, trocar uma ideia, é só mandar mensagem. A gente acha isso muito legal. Vira e mexe, tem alguém que manda mensagem pra gente, a gente vai lá e responde, a gente troca uma ideia. A gente gosta de ter essa troca de ideias, assim, é muito legal. Ter um debate, às vezes divergência de opinião. Isso é muito bom, galera. É tudo em prol do Corinthians, é tudo pro bem do Corinthians. Como eu falei no início lá. Vamos cada torcedor, cada um fazer sua parte. Como eu falei, minha opinião particular, então eu assinei lá a questão da Safiel. Quando teve lá a expulsão já, eu assinei também. Então, dentro do que eu posso fazer, eu faço. Eu luto pelo Corinthians, é o time que eu amo. É o time que eu tenho muitas lembranças de assistir jogos com meu pai. De superstições muito loucas que às vezes eu conto assim e a galera dá risada. Agora assisto com a minha família, com a minha mulher, com meus filhos. Então quando é jogo do Corinthians aqui, a gente se reúne aqui e todo mundo com a camisa, a gente estica a nossa bandeira e todo jogo pra gente é uma final. Eu gosto muito disso, isso é algo que vai ficar pra sempre na memória assim. Então o Corinthians não tem jeito, é só quem nasceu corintiano sabe o que é e sabe o amor que sente pelo Corinthians. Então vamos lutar pelo nosso time, não vamos deixar só alguns incompetentes aí dominarem o Corinthians. Beleza, galera? Tamo junto e amanhã vai Corinthians.